Senhor, a princípio vamos ao Senhor em oração. Senhor Deus, quero te agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor já falou até esse presente momento, Senhor, aos nossos corações. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor me use, ó Pai, para falar com os meus irmãos nessa manhã. Senhor, que o Senhor possa ter liberdade na minha vida, Senhor, nos meus lábios, Senhor. Porque diante de mim, Senhor, tem os teus filhos amados, Senhor, que vieram a esse culto de manhã para ouvir uma palavra tua, ó Deus, e não minha. Então, por tua graça, me use, ó Deus, para falar aos corações dos meus irmãos. Esse é o desejo do meu coração, sabendo que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, Senhor. Para a tua glória, esse culto, para a tua glória, Senhor, é que eu me coloco aqui diante dos meus irmãos. Abençoe esse culto em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, estarei pregando no capítulo 12 do profeta Oséias. Quem tem acompanhado, eu comecei desde o primeiro capítulo e falta apenas 3 capítulos para a gente encerrar esse livro. Para mim é um motivo de muita alegria, porque a primeira vez que me deram a oportunidade para eu pregar nesse púlpito, o Senhor falou para eu pregar esse livro. E eu acho uma bênção, está tudo registrado no nosso canal do YouTube. A minha primeira pregação nesse lugar, onde eu subi extremamente nervoso, provavelmente como estou hoje também, falando muito errado, sem nenhuma prática, mas com um coração desejoso como hoje, de expor a santa palavra de Deus ao coração dos meus irmãos. Porque essa palavra atua com eficácia e eu tenho um prazer de ter no nosso canal do YouTube tudo registrado lá desde o primeiro capítulo, um livro difícil, um livro que muitas pessoas podem ler e não entender, porque de fato é um livro de difícil entendimento, mas que é poderoso para transformar a nossa vida. Uma coisa que eu tenho falado sempre é que toda a Escritura, ela é inspirada por Deus toda, até aquela que a gente não entende totalmente. Existem pecados, eu repito isso várias vezes, que a gente só vai deixar de cometer se a gente estiver lendo o livro do profeta Oséias, porque a palavra de Deus vai cutucar naquela parte ali que a gente está fazendo, e a gente vai deixar de pecar nessa área, para a glória do Senhor. Então, eu fico feliz por agora estar indo na reta final, e eu queria comentar um pouco sobre isso. Oséias, capítulo 12, 13 e 14, que eu vou pregar futuramente. Vai ser um grande resumo. E aqueles que me conhecem sabem que eu tenho um hábito de fazer resumo, eu vou resumindo. Mas Oséias faz isso para a gente. Capítulo 12, 13 e 14, ele vai resumir todo o seu discurso. E aí, a gente aprende aqui. Como eu falei na semana passada, na minha última pregação, Oséias poderia ter acabado o seu escrito no capítulo 11. Eu queria que vocês acompanhassem comigo, apenas folheando a Bíblia de vocês, todo o livro de Oséias. A gente sabe que no capítulo 1 até o capítulo 3, a gente vê a narrativa aqui de Oséias, a família de Oséias, Deus chamando Oséias para se casar com Gomer, e a gente vê aquela história muito bela. O capítulo 4, vocês podem olhar na Bíblia de vocês, Oséias começa a falar com o seu povo. Deus começa a falar diretamente com o seu povo que estava agindo como a esposa de Oséias, como uma adúltera. E se vocês verem subtítulo por subtítulo, capítulo 4, quem tem uma NVI, está escrito acusação contra Israel. Então, Oséias abre a boca já acusando. No capítulo 5, a gente vê outra perícope chamada julgamento contra Israel. Então, olha esses títulos. Acusação contra Israel, capítulo 4. Julgamento contra Israel, capítulo 5. Israel é obstinado, capítulo 6. No capítulo 8, vem o castigo de Israel. Capítulo 9, o castigo de Israel. E o capítulo 11, o amor de Deus por Israel. Uma sequência de advertências desde quando Oséias abre a boca
descendo o braço no povo que estava obstinado, que se voltava contra Deus o tempo inteiro. E no capítulo 11, quem gosta de uma boa série, né, de uma virada de jogo, né, de um grande plot, meu irmão, o Senhor poderia destruir, mas no capítulo 11, ele faz uma declaração de amor gigante. Na minha última pregação, eu dei o título da mensagem como um amor sem igual. Porque não é comum aos homens entregar, fazer uma grande declaração de amor para alguém que só está cuspindo na nossa cara, para alguém que não quer nada conosco. Não é comum. Mas Deus, ele faz uma grande... Ele brada, ele faz uma grande declaração, ele fala, eu não sou como um homem, eu sou o santo no meio de vocês. Isso está no capítulo 11, no verso 9. Não executarei a minha ira impetuosa, não tornarei a destruir Efraim, pois sou Deus e não o homem, o santo no meio de vocês. Não virei com ira. E aí ele termina o capítulo 11 falando que ele vai vir como um grande leão rugindo e todo o seu povo virá ao encontro dele um dia. Poderia acabar aí. De fato, Osés encerrou o seu discurso. Mas ele começa. Ainda tem mais 3 capítulos que eu vou estar apresentando vocês hoje e mais 2 para frente. Que Osés volta a falar com o povo, mas resumindo as coisas mais importantes que o povo deveria ouvir. Capítulo 12, o capítulo que nós vamos tratar hoje, a gente vai pegar o versículo 12 do 11 também, do capítulo 11, porque na última mensagem a gente foi só até o versículo 11. E no capítulo 11, verso 12, a gente vai começar a leitura, mas eu já gostaria de dizer para vocês o que iremos abordar aqui. Deus aqui no capítulo 12 vai falar sobre eleição. Deus aqui no capítulo 12 vai falar sobre regeneração. E Deus aqui no capítulo 12 vai falar sobre santificação. É isso que a gente precisa pegar para a gente ter uma vida que agrade ao Senhor. Primeiro ponto, falar de um assunto que muitos cristãos não querem nem tocar no assunto, sobre eleição. Existem pessoas hoje em dia que ainda se incomodam pelo fato de Deus eleger um povo. A gente vai tratar aqui sobre a história de Jacó. Um exemplo extremamente poderoso que o apóstolo Paulo usa na carta de Romanos, capítulo 9, falando Jacó, quando estava no ventre de sua mãe, estava ele e Esaú. Deus falou que olhou para Jacó e o amou, e rejeitou Esaú. E algumas pessoas ficam escandalizadas. Como assim? Como um Deus que faz essas coisas? E é extremamente importante nós, como igreja, termos um amadurecimento quando a gente fala sobre eleição. Que a gente não venha julgar a Deus pelo ato maravilhoso de escolher um povo. Eu aprendi com um seminarista aqui da igreja, Mateus Oliveira, ele fala sempre sobre isso. O problema é que a gente chega nas escrituras fazendo as perguntas erradas. E a gente sempre fala, por que Deus rejeita as pessoas? Por que Deus não abraça todo mundo? Quando a gente deveria se perguntar, por que Deus ama alguém? Por que Deus ainda assim nos escolhe como um povo? Se a Bíblia deixa clara, e olha, meus irmãos, a gente não precisa da Bíblia para entender que nós somos maus, que o nosso coração é corrompido, que os nossos pensamentos sempre maquinam mal. A gente não precisa desse texto sagrado para dizer isso. Todo mundo se conhece aqui. Todo mundo conhece a humanidade. Todo mundo tem uma televisão em casa. Não é necessária a Bíblia. Porém, a Bíblia confirma tudo isso que já está dentro do nosso coração. A palavra de Deus vem como um grande selo, falando, é exatamente isso que vocês já estão pensando há muito tempo. Vocês são maus. E a pergunta que a gente deve fazer para o texto é, Senhor, por que elege alguém para amar, para ser alvo do seu amor? Por quê? Oséias é um grande livro que fala sobre isso. No capítulo 1 de Oséias, a gente já vê Deus fazendo o quê? Eleição. Quando a gente vê o início do capítulo 1 de Oséias, ele fala que a palavra do Senhor veio a um homem chamado Oséias, filho de Beeri. E essa palavra que veio a Oséias diz o seguinte, vá atrás de uma mulher adúltera e case-se com ela. Gente, o livro de Oséias está falando de Oséias como fosse o próprio Deus e essa mulher adúltera como se fosse o seu povo, Israel, ou
nós. A pergunta não é por que Oséias está se casando com ela, mas a pergunta é por que essa mulher que é adúltera vai receber o amor de Oséias? Capítulo 3 de Oséias, Deus fala, vá. Uma coisa que eu falei no primeiro capítulo, Deus não casa obrigado, Oséias não casa obrigado com Gomer e não tem amor por ela. Porque no capítulo 3, Deus fala assim, vá, trate com amor novamente Gomer. Ame como eu amei o meu povo. Então, o relacionamento de Oséias com Gomer era um relacionamento de amor. E a pergunta não é por que Oséias está amando Gomer, mas por que Gomer é alvo desse amor? Se Gomer, no capítulo 2, está se entregando a outros homens, falando que agora está andando bonita, cheirosa, porque os amantes estavam dando coisas para ela. E ela fala, e Deus fala, eu que estou dando tudo isso? E ela está se alegrando com o outro. E no capítulo 3, Oséias é chamado a amar novamente. Oséias continua amando uma mulher que está se entregando e já estava morando na casa de outro, mas ainda assim era alvo desse amor. Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer para Deus. Senhor, por que nos ama? E a resposta é aquilo que eu tenho que tratar aqui, que é a eleição. A eleição não é algo que a gente tem que colocar Deus em xeque, mas é dizer, Senhor, que atributo maravilhoso. Como pode um Deus tão santo, tão glorioso, ainda assim insistir em amar o povo que todos os dias está dando as costas para ti? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. Por que me ama? E a gente encontra a resposta na eleição. Senhor, obrigado por ter nos escolhido. Obrigado por conta da sua fidelidade. Obrigado por conta do seu amor por mim. Muito obrigado por ter me escolhido. Não por obras para que ninguém se glorie, mas por conta da decisão do Senhor. Não sabemos explicar muito bem o que é isso, mas podemos entender e sentir que somos amados por Deus, apesar dos nossos pecados. Então, esse é o primeiro ponto, a gente vai estar falando sobre isso, um pouco mais sobre a eleição, mas vamos ao texto de Oséias, capítulo 11, verso 12, que é o último versículo. Na Bíblia hebraica, esse verso 12 já está no versículo 1 do capítulo 12, mas em nossa Bíblia está no verso 12 do capítulo 11. Então, capítulo 11, verso 12, diz o seguinte... O pecado de Israel, né? Um subtítulo. E está escrito assim, Efraim me cercou de mentiras, a casa de Israel de enganos, e Judá é rebelde contra Deus, a saber, contra o santo fiel. Esse discurso já começa com Oséias dizendo o seguinte, tanto Efraim quanto Judá está sobre a ira, ou está se rebelando contra Deus. Em outras versões de algumas Bíblias, essa segunda parte, Judá é rebelde contra Deus, diz algo, bem dizer, o oposto. Diz que Judá ainda permanece fiel a Deus. Aí a gente fica assim, olha, o que a gente faz agora? Se em umas versões está dizendo que Judá permanece fiel, e na nossa versão está escrito que Judá é rebelde contra Deus. É totalmente ao contrário. Uma coisa diz uma coisa e outra versão diz outra. No hebraico, o que está sendo escrito aqui são palavras ambíguas, que dá para entender as duas coisas sim. Mas pelo contexto do capítulo 12, a NVI preferiu traduzir que Judá era rebelde contra Deus. Por quê? No capítulo 12, já no verso 2, diz que o Senhor tem uma acusação contra Judá e vai castigar Jacó. Então, dentro do discurso, Deus tem uma sentença tanto para Israel quanto para Judá. Então, não faria muito sentido dizer que Judá permanece fiel e logo na primeira palavra existe uma acusação contra Judá. Então, os escritores da NVI já tentou ajudar a gente, dizendo que Judá é rebelde contra Deus, da mesma forma que Efraim cerca o Senhor de mentiras e a casa de Israel de enganos. Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção em cada palavra, quem tem a NVI, porque é muito usado a palavra mentiras, a palavra engano, verso 12, né, do capítulo 11. Efraim me cercou de mentiras, a casa de Israel de enganos. Judá é rebelde contra Deus, a saber, contra o santo fiel. Verso 1. Efraim alimenta-se de vento, corre atrás do vento oriental.
o dia inteiro e multiplica mentiras e violência. Faz tratados com a Assíria e manda azeite para o Egito. Eu tenho falado com alguns irmãos que, sim, eu escolhi um péssimo livro, bem dizer, para iniciar minha vida de pregação. Porque como eu vou pregar a vocês um texto que a gente não entende nem o que acabou de ler. Israel se alimenta de vento, corre atrás do vento oriental o dia inteiro e multiplica mentiras e violência, faz tratados com a Síria e manda azeite para o Egito. O que eu poderia falar para vocês sobre isso, se não primeiro ter o trabalho de explicar exatamente o que o povo entendia quando ouviu esses versos? E esse é o trabalho do pregador também, trazer uma clareza ao que está escrito aqui para vocês, meus irmãos. Então, no verso 1, quando diz que Efraim se alimenta de vento, corre atrás do vento oriental o dia inteiro, a própria Bíblia ajuda um pouco a gente. Capítulo 13, verso 15, o Senhor vai usar essas mesmas palavras. Ele fala, embora Efraim floresça entre os seus irmãos, um vento oriental virá da parte do Senhor, soprando desde o deserto. Sua fonte falhará e o seu poço secará. Todos os seus tesouros serão saqueados dos seus depósitos. Aonde o povo morava, frequentemente vinha um vento oriental que fazia o quê? Trazia sequidão do deserto. Então, esse vento não era um vento agradável, não era um vento que refresca as pessoas. Pelo contrário, trazia morte, trazia sequidão, levava a fonte de vida para eles. Então, o primeiro versículo do capítulo 12 diz que Efraim, o povo de Israel, está se alimentando de vento, ou seja, está se nutrindo de algo que não vai nutrir, está se alimentando, consumindo coisas que não vai ajudar ele a viver. Pelo contrário, ele corre atrás dos ventos orientais o dia inteiro e multiplica mentiras e violência. O que Oséias está falando para o povo é o seguinte: o povo, além de não fazer nada para se manter firme, ainda está correndo atrás de perigo. Ainda está brincando, como alguns antigos aqui conhecem a expressão, está brincando com fogo. É isso que Oséias está falando aqui. Vocês estão procurando sarna para se coçar. O dia inteiro arrumando algo que vai dar problema para vocês. E ele continua ainda no verso 1. Faz tratado com a Síria e manda azeite para o Egito. Duas nações, duas potências que são inimigas deles. E ele tenta flertar com os dois. Ora dá um presente para a Síria, ora dá um presente para o Egito. Gente, não é preciso ter muita sabedoria para dizer que não dá para flertar com duas pessoas. Uma hora a casa cai. Uma hora um vai saber do outro. E provavelmente as duas pessoas podem se unir para resolver essa malandragem que o povo está tentando fazer. O povo está tentando flertar com duas potências. Uma hora brinca com um, outra hora brinca com o outro. Isso remete muito àquilo que Cristo nos ensinou em Mateus capítulo 6. Não é possível adorar dois senhores. Quando você adora um, você desagrada o outro. É perigoso, é danoso ter dois senhores. Oséias está sendo bem claro com o povo e dizendo isso. Vocês estão arrumando um problema para vocês mesmos. O vento oriental vai vir e vocês serão prejudicados. Isso é o verso 1. Então, nós temos um retrato aqui de uma nação inteira, Israel e Judá, multiplicando mentiras, violências, caçando problema para si. E o verso 2 vem, o Senhor tem uma acusação contra Judá e vai castigar Jacó de acordo com os seus caminhos, de acordo com suas ações, lhe retribuirá. E eu acho incrível o que Oséias está fazendo aqui. Lembrando, Oséias está trazendo um resumo de tudo o que ele falou. Então, um grande resumo é, a nação completa está obstinada e desviada. Vocês estão agindo com mentiras e falsidade, multiplicando violência. E ele fala que Deus tem uma acusação contra o povo agora e vai castigar Jacó. Quem tem uma NVI vai perceber que tem uma letrinha logo do lado de Jacó e lá embaixo está escrito, Jacó significa ele segura o calcanhar, figuradamente ele engana. Oséias está usando as palavras para introduzir alguém aqui nesse texto. E ele vai falar sobre a história de Jacó.
Porque a história de Jacó, meus irmãos, vai representar exatamente como o povo estava vivendo, quem o povo era. Primeiramente, o povo era eleito. Israel era o povo eleito do Senhor, assim como Jacó foi um eleito do Senhor. Verso 3 diz: no ventre de sua mãe segurou o calcanhar do seu irmão. Como homem, lutou com Deus. Ele lutou com um anjo e saiu vencedor. Chorou e implorou o seu favor. Em Betel encontrou a Deus, que ali conversou com ele. Sim, o próprio Senhor, o Deus dos exércitos, Senhor é o nome pelo qual ficou famoso. Portanto, volte para o seu Deus e pratique a lealdade e a justiça. Confie sempre no seu Deus. Deus tinha uma acusação contra Israel, mas começou a contar uma história sobre Jacó. Oséias faz isso propositadamente. Ele tem uma acusação para dar ao povo, mas antes eles querem que o povo fixe os olhos no seu ancestral, em Jacó. Ele fala: olhem para Jacó, olhem para o enganador. Essa é a palavra que Oséias coloca aqui, porque o povo estava agindo com engano, certo? O povo estava agindo exatamente como Jacó. E a gente vai ver um pouco mais sobre o que o povo estava fazendo. Mas a ideia é, vai vir a acusação. Verso 7, Deus vai trazer essa acusação. Mas antes ele fala: olhe para Jacó. Eu vou acusar vocês, mas essa acusação não é o ponto final. Vai vir uma acusação, eu vou expor os pecados de vocês, mas olhe para Jacó. Olhe para Jacó, que era igual a vocês. E aí Deus começa. Verso 7. Como os descendentes de Canaã, comerciantes que usam balanças desonestas e gostam muito de extorquir. Efraim orgulha-se e exclama: como fiquei rico e abastado! Em todos os trabalhos que realizei, não encontrarão em mim nenhum crime ou pecado. Esse é o pecado do povo. Essa é a acusação do Senhor. O povo está extorquindo o povo, está fazendo alterações na balança. Para quê? Para enriquecer. E eles ainda conseguem falar: eu fiz tudo isso e ninguém vai descobrir nada. Não deixei rastros, fiz muitas falcatruas, mas ninguém descobriu. O que importa é que eu estou ficando rico. Eles estavam se orgulhando do seu próprio pecado. Então essa é a acusação do Senhor para Israel. Vocês estão igualzinho a Jacó, enganando todo mundo para se beneficiar, enganando seu irmão para pegar a primogenitura, né? Traiçoeiro. A gente sabe o que vai acontecer com Jacó. Jacó vai fugir, e o texto também vai dizer sobre isso, lá no versículo 12, mas a gente vai chegar lá. Mas a grande questão é, se identifique. Oséias está trazendo a figura de Jacó, para a gente entender. Assim como Gomer representa o povo e representa a gente, Jacó também. Se somos eleitos do Senhor, precisamos entender que outrora éramos enganadores. Vivíamos conforme o mundo vai nos guiando. Éramos falsos uns com os outros. E até mesmo hoje cometemos esse tipo de coisas. E precisamos olhar para trás e saber que nós não somos sozinhos nisso. Não existe um no povo do Senhor que não pecou, que não agiu injustamente. Mas Oséias está querendo mostrar no capítulo 12 que há esperança para aqueles que eram como Jacó. Porque Jacó era sim enganador, mas ele se transformou em Israel. Deus transforma enganadores em alguém decente, em alguém que agrada o próprio Deus, em príncipes, que é o significado da palavra Israel. E essa é a mensagem de Oséias para o povo. Primeiro, eleição. Vocês são eleitos do Senhor, apesar daquilo que vocês fazem. O amor de Deus está sobre todos vocês. Segundo ponto, a restauração, regeneração para aqueles que são enganadores. Então, o verso 9 dá continuidade. Eles estavam se orgulhando, né? Verso 8, Efraim orgulha-se e exclama: como fiquei rico e abastado, e em todos os trabalhos que realizei, não encontrarão em mim nenhum crime ou pecado. 9, mas eu sou o Senhor, o seu Deus, desde a terra do Egito. Farei vocês voltarem a morar em tendas, como no dia de suas festas fixas.
Eu mesmo falava aos profetas, dava-lhe muitas visões, e por meio deles falava em parábolas. O Senhor está dizendo, vocês estão se gloriando porque ninguém está vendo o que vocês estão fazendo, mas eu estou vendo. Eu sou o Senhor. E eu peço até quem gosta de rabiscar a Bíblia, circule fortemente essa palavra. Eu sou Yahvé, o seu Deus. Oséias está falando diretamente a um povo que está obstinado, enganador, vive fazendo besteira e se orgulhando disso. Mas em nenhum momento Deus fala, mas eu não sou o seu Deus. Eu sou o seu Deus desde o Egito. Desde o Egito o quê? Desde quando eu chamei vocês. Desde quando, o capítulo 11 fala, do Egito chamei o meu filho. Desde quando eu elegi vocês, vocês são meus. E não deixaram de ser do Senhor. Então eu circulei essa palavra porque veio de encontro ao meu coração. Independente da forma que o povo de Deus está se comportando, o Senhor não tira o amor dele sobre nós. Ele continua sendo o nosso Deus. Mas ele não permite que a gente continue com as coisas que a gente tem, que a gente ganhou de forma ilícita. O Senhor fala que eu farei vocês voltarem a morar em tendas, no verso 9, como no dia de suas festas fixas. Essas festas fixas geralmente eram festas que o povo judeu fazia, que eles armavam barracas para ali mostrar que eles tinham uma dependência do Senhor, que eles não precisavam de grandes fortalezas, que era o Senhor que cuidava deles. Mas o Senhor não fala isso porque, olha, vocês vão ter confiança. Não. Deus está falando isso porque vocês estão se orgulhando de ter boas mansões por causa das suas falcatruas. Eu vou fazer com que vocês empobreçam. Eu vou fazer com que vocês não tenham mais nada, para que vocês dependam totalmente de mim. Eu sou o Senhor que cuida de vocês. E olha como é que essas palavras que Oséias escreve aqui são tão belas, meus irmãos. O texto de Oséias é uma obra-prima. Por quê? Porque a gente vai ver, ele vai voltar a falar de Jacó e vai ver o cuidado de Deus sobre a vida desse cara que era trapaceiro. Então, o Senhor está falando, né? Eu sou o seu Deus, vou fazer que isso aconteça com vocês. Verso 10, eu mesmo falava aos profetas, dava-lhes muitas visões e por meio deles falava em parábolas. O Senhor está dizendo que não é por falta de aviso ou negligência do Pai que vocês estão do jeito que estão. Eu sempre estou falando por vocês, quando não está falando por meio de parábolas, não é por formas enigmáticas. Deus está falando, eu já falei de tantas formas possíveis para vocês continuar do meu caminho. Usei profetas, eu falei audivelmente para vocês, mas vocês não estão nem aí, não foi por falta de aviso. E é impossível a gente não lembrar desse púlpito aqui, meus irmãos. A igreja tem um papel fundamental em, de fato, falar as verdades para vocês, para que vocês se corrijam, para que a gente tenha uma vida melhor. Esse púlpito aqui, graças a Deus, o pastor ele é protetor desse púlpito, não deixa qualquer pessoa subir. Por quê? Porque as palavras que saem daqui é para conduzir a santa e amada igreja do Senhor. Então, domingo após domingo, nesse púlpito está saindo palavras de vida. E eu costumo falar para os adolescentes, se vocês crescerem e cuspir na cara da igreja, sair, abandonar, não foi por falta de aviso. O Senhor tem falado ao ouvido dessa igreja domingo após domingo, domingo após domingo, agora com vocês. O capítulo 12 vai explicar mais uma vez tudo o que o povo de Deus vive. E no final, meus irmãos, eu já vou falar o final, é triste, porque o povo não dá ouvido. E aí a gente tem que alertar também, como Oséias fez. A advertência do Senhor vem, capítulo 13, a qual eu vou pregar no próximo sermão. A ira do Senhor é aplicada também no seu povo. E aqueles que não dão ouvido ao Senhor irão sofrer grandes consequências. Não é por falta de aviso. Aqueles que saírem de dentro da arca, lá fora, encontrarão um juízo, um grande dilúvio. A ira do Senhor está lá fora. Se vocês se afastarem da palavra do Senhor, o que espera vocês lá fora é o juízo. Não é por falta de aviso. O Senhor tem levantado profetas. O Senhor tem falado através das Escrituras para os irmãos. Que a gente possa dar ouvido a essas palavras. Capítulo 7, só para a gente dar uma olhada, porque o povo estava se gloriando de que ninguém sabia o que eles estavam fazendo.
Quando eu preguei no capítulo 7 de Oséias, verso 1, diz o seguinte: quando eu tento curar Israel, o mal de Efraim fica exposto, e os crimes de Samaria são revelados, pois praticam o engano. Ladrões entram nas casas, bandidos roubam nas ruas, mas eles não percebem que eu me lembro de todas as suas más obras. Seus pecados os envolvem e eu os vejo constantemente. Eu falei para os irmãos, quando eu preguei no capítulo 7, que Deus não tem Alzheimer. Quando a gente ouve da palavra de Deus que fala que Deus se esquece dos nossos pecados, a palavra esquecer não é apagar da memória. É simplesmente eu não vou agir conforme isso que eu estou fazendo. É uma atitude ativa minha de não te punir agora. Mas os pecados nossos estão sempre diante do nosso Deus. E o povo de Deus tem que ter essa consciência. Aquilo que nós fazemos no oculto, independente que ninguém esteja vendo, existe um Senhor no céu que está nos olhando. Está vendo os nossos pecados. E, meus irmãos, pode ser que Ele não haja conforme os nossos pecados, se nós nos arrependermos. Mas, por outro lado, se não nos arrependermos desses pecados, Ele virá com ira, punindo os nossos pecados. Então, vamos voltar para o verso 11. O Senhor apenas dá um diagnóstico do povo, dizendo: como Gileade é ímpia, seu povo não vale nada. Eles sacrificam bois em Gilgal, mas os seus altares são como os montes de pedras num campo arado. A gente falou um pouco sobre Gileade também. Capítulo 6, verso 8, diz que Gileade é uma cidade de ímpios, maculada de sangue, assim como os assaltantes ficam de emboscada à espera de um homem, assim também fazem os bandos de sacerdotes. Eles assassinam na estrada de Siquém e cometem outros crimes vergonhosos. Oséias está falando novamente: vocês estão agindo piores do que assassinos, povo de Deus. E eu estou vendo todas essas coisas. Mas do nada, Oséias continua trazendo a memória de Jacó para o povo. Oséias apenas não está acusando, mas ele está falando: olhe para Jacó, olhe para Jacó. Jacó foi o eleito do Senhor, escolhido por Deus, amado por Deus, era enganador. Verso 12 diz: Jacó fugiu para a terra de Harã. E olha como a NVI faz um jogo de palavras bem bonito, que ele fala que Jacó fugiu para a terra de Harã. Fugiu por quê? Por conta dos seus enganos. Enganou seu irmão, a ira do seu irmão veio para cima dele e Jacó vai embora. Jacó, o enganador, foge por conta dos seus pecados. Mas a NVI agora fala: Israel trabalhou para obter uma mulher. Por ela, cuidou de ovelhas. O enganador, Jacó, foge. Mas no caminho, ele tem um encontro com o Senhor. Ele tem um encontro com Deus em Betel. O Senhor aparece para Jacó. E um homem que fugia por conta dos seus enganos e por conta do seu pecado, quando chega na outra terra, começa a trabalhar honestamente. Jacó não engana Labão. Depois de um encontro com o Senhor, há regeneração na vida de Jacó. Jacó foge, Israel trabalha. É isso que o texto está dizendo. Jacó mente, Israel é honesto. O que Oséias está gritando claramente aqui é: se vocês tiveram um encontro com Deus de fato, como Jacó teve em Betel, as suas atitudes têm que mudar. As nossas atitudes têm que ser diferentes das que eram antes. É isso que Oséias está falando. Vocês estão assim? Sim, mas olhe para Jacó. Olhe para o que Deus fez na vida de Jacó. Ele consegue transformar. Não há impossível para Deus. Jacó agora é um homem que trabalha. Israel trabalhou para obter uma mulher. Por ela cuidou de ovelhas. E eu queria falar um pouco sobre trabalho, bem brevemente. Gênesis capítulo 29. Que vai falar sobre como Jacó trabalhou por causa de Raquel. Só um versículo. Gênesis 29, verso 20. Pode olhar aqui na frente, se aparecer ali. Diz o seguinte: então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias, pelo tanto que a amava. Esse texto ele é gravado no meu coração de forma tão pesada. Por quê? Porque muitos de nós, meus irmãos, têm trabalhado na igreja pesadamente. Falando: poxa, isso não vai acabar? Caramba, que chato fazer o que eu estou fazendo. Parece que o trabalho está sendo tão penoso. E o que a Bíblia está deixando bem claro para a gente é:
Porque a gente está amando pouco. A gente está amando pouco por quem a gente trabalha. Porque se a gente tiver consciência de que aquilo que nós estamos fazendo é por esse Deus que nos ama, independente de qualquer circunstância, 7 anos parecem dias, pelo tanto que Jacó amava Raquel. Será que Raquel merece muito mais amor do que o nosso Deus? Esse texto é muito forte para falar comigo. Principalmente para aqueles que trabalham na igreja, para aqueles que se sentem um pouco sobrecarregados. Eu clamo a Deus para que o amor a Cristo venha crescer no coração dos meus irmãos, que estão trabalhando sim, começaram a trabalhar por amor, mas às vezes o amor vai se perdendo. E o meu desejo é que corações voltem a amar mais Cristo, para que esse peso venha se tornar leve. Não porque agora eu estou mais forte, mas porque eu estou amando mais. O amor faz com que o trabalho fique leve. Jacó trabalhou para obter uma mulher, por ela cuidou. O verso 13 parece completar um pouco isso, no Oséias capítulo 12. O Senhor usou um profeta para tirar Israel do Egito, e por meio de um profeta cuidou dele. No verso 13 está falando sobre o cuidado de Deus para conosco. E como Oséias não quer tirar a figura de Jacó da mente do povo, para que o povo se levante, para que o povo se volte a ele, tenha as atitudes mudadas, e aí a gente entra no terceiro ponto, que é a santificação, porque, lembrando novamente, primeiro ponto, eleição, povo de Deus, alvo do amor de Deus. Esse povo, ainda que era obstinado, pode ser transformado, regenerado, segundo ponto. E o último agora é santificação. Então, verso 13, o Senhor usou um profeta para tirar Israel do Egito, e por meio de um profeta cuidou dele. Gênesis capítulo 27, e aí eu já vou para a parte final. Gênesis 27. Na verdade, 28. 28, verso 12. Diz assim, né? Esse famoso encontro de Jacó com Deus em Betel. Na verdade, o encontro de Deus com Jacó. Verso 12 diz: E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e aos seus descendentes a terra no qual está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de vocês e da sua descendência. Essa é a promessa que Deus dá a Jacó nesse momento. Mas a promessa não para por aí. O verso 15 que eu queria enfatizar, e por favor, olhe com todo o carinho e se identifiquem nesse texto, se incluam como Jacó, para que vocês possam receber o poder desse texto do verso 15. Diz o seguinte, o Senhor, para Jacó, o enganador, aquele que está fugindo, aquele que está cometendo grandes atrocidades: Estou com você, Jacó. Eu cuidarei de você, Jacó, onde quer que vá, e eu trarei de volta a esta terra. Não o deixarei, enquanto não fizer o que lhe prometi. Vocês têm noção do poder dessas palavras? Agora troque Jacó pelo eleito, ou por mim mesmo, ou pelo povo do Senhor. Estou com você. Cuidarei sim de você. Aonde? Dentro da igreja? Aonde quer que vá. Eu trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que prometi. A gente não pode esquecer que a gente está reunido aqui na igreja por causa de uma promessa. O nosso Senhor nos comprou, nos adotou e nos prometeu coisas. E Ele começou a boa obra em nossa vida. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Aquele que nos chamou das trevas para a sua gloriosa luz está conosco dia após dia. Independente de como a gente se comportava, independente de como a gente agia, o profeta está clamando ao povo: existe restauração. Existe uma nova forma de viver. Se santifiquem. Veja o que Jacó fez. Enganava, agora trabalha. Faça assim também.
Vivam de uma forma que glorifique a Deus. O Senhor, verso 13 de Oséias, usou profetas para tirar Israel do Egito, e por meio de um profeta cuidou dele. Está falando do seu povo ali no deserto, os eleitos do Senhor. Usa profeta para admoestar, para exortar o povo, mas também usa profeta para cuidar. Nós não estamos largados ao acaso. Dentro de uma igreja nós somos cuidados, protegidos, amados. Agora viva de uma forma que glorifiquem a Deus. Essa é a mensagem de Oséias para o seu povo, usando Jacó, o ancestral tanto do reino do norte quanto do reino do sul, tanto de Israel quanto de Judá, falando, o ancestral comum de vocês, Jacó, estava agindo como vocês, as duas nações, mas existe mudança para a vida dele, pode existir para vocês. Mas como eu já disse o final, né, verso 14, Efraim, ou o povo de Israel, a nação de Israel, amargamente o provocou a ira. Seu Senhor fará cair sobre ele a culpa do sangue que derramou, e lhe devolverá o seu desprezo. É triste saber que com todos esses avisos, com tudo isso que a gente ouve no púlpito, ainda assim, muitas vezes a gente dá as costas para toda essa advertência. E sai daqui e continua vivendo da mesma forma que estava vivendo antes de ouvir essas palavras. E amargamente a gente pode provocar a ira do Senhor. E a ira do Senhor é um assunto extremamente importante de ser dito nos dias de hoje. Eu vou deixar para desenvolver ela no meu próximo sermão, no capítulo 13. Mas saiba, meus irmãos, a ira do Senhor é revelada do céu contra toda a impiedade e maldade dos homens, que, sabendo que existe um Deus lá na terra, suprimem essa verdade, abafam isso para viver segundo os seus próprios desejos, segundo as suas próprias vontades. Existe um Deus irado no céu e existe refúgio no seu povo. Eu termino com isso. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, ó Deus, pelas palavras do profeta Oséias, Senhor. Obrigado, Senhor, porque Oséias não desistiu do seu povo, foi fiel até o fim, chamando, clamando ao povo que se volte para Ti, ó Deus. Que o Senhor possa continuar sendo fiel aqui na PIB do Parque Alvorada, Senhor, levantando homens e mulheres, Senhor, para falar conosco, endireitando os nossos caminhos, ó Pai, para que a gente possa ter uma vida que Te agrade. Obrigado, Senhor, pelo Senhor ter nos escolhido, Senhor, apesar do que nenhum de nós merecia, Senhor, mas fomos alvos do Seu amor, ó Deus. Obrigado pela regeneração de muitos irmãos aqui, ó Pai, que nós vemos o caminhar, ó Deus. Ainda que a regeneração possa ser um processo lento, Senhor. Obrigado pela transformação, pela conversão, pela mudança de rota, Senhor. Obrigado porque agora estamos caminhando em direção ao Senhor. E por favor, ó Deus, se existe alguém entre nós que não deu crédito à Tua palavra, Senhor, dê outra oportunidade, Senhor, mas livra essa alma da sua ira, ó Deus, que eles possam se voltar a Ti, ó Deus, que eles não possam provocar a sua ira, porque, Deus, não sabemos o que é experimentar a sua ira, mas o Teu Filho Jesus Cristo sabe, e fez com que Ele suasse sangue no Getsêmani, ó Deus. Então, por favor, ó Deus, dê mais uma oportunidade a essa alma de se converter a Ti, ó Deus, e entrar num povo que é amado e eleito por Ti. Que o Senhor começou uma obra em nossas vidas e o Senhor é fiel para completá-la. Muito obrigado por tudo, ó Deus, pelo privilégio de poder render graças ao Seu nome. É isso que Te oramos como igreja, muito gratos, em nome de Jesus. Amém e amém.